o que você vai conquistar, o que você vai fazer ou o que você precisa, né? Então, isso tem que partir da gente. Se for a nossa vontade não querer, que seja a nossa vontade dizer não, né? Se for a nossa vontade dizer eu quero isso, vai ser assim. E aí você pode até se arrepender de ter ido por esse caminho, por essa escolha. Mas essa escolha ela é uma responsabilidade completamente nossa. E aí eu sempre pensei isso, eu ficava sempre pensando, eu quero que a minha responsabilidade seja por uma escolha minha, né? Então, se eu resolvi estudar para um concurso, eu resolvi querer fazer um concurso para juiz, eu resolvi fazer, sei lá, de outra área, um exemplo de quem quer, eu não quero mais direito, tem gente que é assim, não me identifico, hoje eu quero fazer outra área, seguir outra carreira. Que você faça por uma escolha sua, não porque alguém está impondo que você precisa do dinheiro, que seja por vocação, porque você quer aquilo. Porque você pode perceber que quem é bom no que faz pode ser em qualquer área, se destaca. Se você for... Tem médicos que não olham nem para a cara do paciente. Isso é médico? É um médico dizer, que atende sem olhar para você, saber o seu problema? Não é médico, né? Então, pessoas sem vocações têm um bocado. No direito, né, como todas as profissões. E você vê isso claramente. Quem tem vocação consegue modificar a realidade de várias pessoas ao seu redor. Então, assim, quem tem vocação para a magistratura, né, que realmente vê aquilo ali como um atendimento à sociedade, né, de você receber as pessoas, ver que aquilo ali tem partes que necessitam aquele processo, não é só papel, né, é uma vida. Tem vidas ali dentro. Eu lembro muito que uma vez eu conversando até com um desembargador, ele falou isso para mim. Daiane, sempre lembre que não é esses papéis todos que estão aqui amontoados, na época que era físico, assim, né, hoje é tudo digital, mas ali continua sendo um processo. Aqui são vidas, né? Então não é só um processo, não é só um papel que está ali parado. Então sempre, e eu hoje, atualmente como oficial de justiça, sempre olho ali vendo que tem vidas, né, ali envolvidas. Então tem pessoas passando fome, tem mães com filhos que estão precisando de uma pensão, que não tem nem como comprar um leite para uma criança e o pai aí abandonou, o pai às vezes não pode também. Então é muito difícil você até ver esses dois lados, né? Porque tem pai que realmente não tem condições financeiras e estão passando fome, e tem a mãe também que está com aquela criança e vários filhos que não tem consciência, a gente julga, né? Costuma julgar. Ah, por que teve tantos filhos, né? Mas vai ver a realidade daquela pessoa, né? Aquela pessoa não tem educação, não tem saúde, não tem nada. A única coisa que ela tem às vezes, nem onde morar. Então, é muito difícil julgar, é muito difícil, assim, julgar, não falo no papel de juiz, eu falo no papel de você apontar o dedo e dizer por que ela teve filho, então, por que isso, por que aquilo outro. Lógico, todo mundo hoje sabe que tem que se cuidar e tal, mas essas pessoas têm... eu vendo na realidade mesmo, indo para esses interiores, zona rural braba assim mesmo, você vê que é tão primária as coisas, é tão assim, que nós somos privilegiados. Para começar daí. Eu sempre falo que quem estuda, quando às vezes a pessoa diz assim, eu estou com preguiça de estudar. Eu olho, a gente que tem a oportunidade de estudar é um privilegiado, que tem gente que daria a vida para poder ter uma oportunidade de sentar no seu lugar e estudar. Então, eu sempre me vi, por mais que às vezes eu tinha estudando, na época que eu estudava, e na faculdade mesmo, várias vezes eu fazia um estágio, né, fazer 2 estágios, e várias vezes eu deixava de almoçar para ter dinheiro para poder comprar xerox. Não era nem livro. Então, porque eu tinha que ajudar em casa, eu tinha que pagar passagem de ônibus, e eu sabia que eu tinha que estudar, porque eu queria passar no concurso. A única visão que eu tinha, assim, eu queria passar no concurso. E eu sabia que, para passar no concurso, eu tinha que fazer meus sacrifícios. Então, eu tinha que conseguir 2 estágios, tinha que dar aula particular. Eu dava aula na época do vestibular, eu dava aula de reforço de português para ter o dinheiro das passagens para pegar o ônibus. Então, eu lembro demais, foi tudo com muito sacrifício. Às vezes a pessoa vê o hoje, né? Ah, conseguiu, foi sorte, né? Foi fácil. Mas a gente que tem uma história, que teve que ficar, às vezes, o dia inteiro sem comer, chegar às 11 horas da noite com fome, e tendo que estudar, e no outro dia não ter o que comer, e voltar a pegar o ônibus, e voltar de noite. Então, tudo isso você vê. Como é que a questão que tu perguntou ali no começo, né? O que é que te faz motivar? O que é a tua motivação? É mudar a vida. Então, assim, eu sempre pensei, eu vou mudar a minha vida e das pessoas que estão comigo, dos meus pais, da minha família. Então, se isso aí, para mim, eu posso até chamar assim de motivação. A gente tem que se agarrar a algo que queira mudar. Se não for a sua própria realidade, que seja a realidade da sociedade, das pessoas que estão passando fome, que tem muita gente por aí.
E na condição de ser aprovada no concurso de juiz, foi exatamente por isso, porque eu queria não ser a pessoa que pede, eu queria fazer. Sempre pensei nisso. Eu quero chegar lá e fazer, poder dar quando for justo, né? Mas poder ter esse papel de modificar a vida das pessoas, que a gente modifica de todas as formas, sendo juiz ou não. Como oficial de justiça, dou até o exemplo, tudo que eu posso fazer para ajudar as famílias, como pode uma forma de pagar, tipo, às vezes tem uma pessoa tendo uma dívida fiscal que vai perder a casa por uma penhora no valor de R$ 50, entende? Então, eu digo assim, não, de jeito nenhum, você vai pagar. Às vezes, se não pagar, você até ajuda a pessoa para poder pagar aquele boleto, que a pessoa mora assim, só tem aquilo, você paga aquilo ali, R$ 50 daquela pessoa, para ela não perder a casa, ser penhorada para a prefeitura, né, na execução de dívida tributária de não sei quantos anos, que a pessoa não tem advogado, não tem nada, e perder um bem, ficar no meio da rua com filhos, crianças, porque deixou de pagar uma dívida assim. Então, se você não tiver essa consciência humana, essa visão, você vai fazer o quê? Chega lá e penhora. Pega o mandado, papel. Não, o juiz mandou aqui penhorar. Porque o juiz ele não sabe também, não tem como saber da realidade daqueles milhares de processos. Então, na prática, você tem que perceber isso, você tem que ter essa sensibilidade. Tu traz teu lado mais humano. Sempre, né? sempre. Então, quando eu vejo processos assim, o que eu posso fazer? Eu falo, senhora, vamos pagar isso aqui, vai dar certo. Aí os vizinhos pegam e colaboram, eu faço uma movimentação para a pessoa não sair de casa. Então, eu até falei uma vez com o procurador do município lá. Gente, não tem condições de penhorar por R$ 50. Até tem um valor mínimo que eles estabelecem para poder começar a fazer as penhoras. Porque é você jogar pessoas na rua, né? E aí, a responsabilidade do Estado nisso, né? Então, isso é muito grave. Não é só chegar e expulsar a pessoa, tirar tudo e dizer assim, está feito, né? Não é. Então, lógico, tem uma decisão. Mas se a pessoa, às vezes, não compreende aquilo ali, que só bastava pagar, vou pagar essa dívida aqui, eu nem sabia que eu tinha essa dívida. A pessoa vai lá, todos os casos que eu peguei, as pessoas pagaram. E o que a prefeitura quer? Quer que pague. Ela não quer tirar a casa de ninguém, não. Ela não quer a penhora em si. Ela quer que pague. Então, se eu resolvi o problema, a pessoa pagou, problema resolvido, só que da outra forma, a forma mais benéfica, né? E aí está faltando isso, eu vejo que está faltando essa sensibilidade nas carreiras, nas profissões, de as pessoas tentarem resolver pensando no outro, não pensando só em se livrar do processo, do que você tem. Eu quero logo me livrar disso aqui, bater a meta. Não é meta, a vida da pessoa não é meta, né? Então, o que você pode fazer para ajudar, seja como médico, oficial de justiça, advogado, dentista, qualquer coisa, né? Acho que todas as nossas profissões têm pessoas envolvidas. E todas elas precisam, às vezes, só de uma informação. Né? Então, assim, eu acho engraçado que tem muitos casos. Um outro exemplo foi uma vez eu fui fazer era busca e apreensão. O rapaz tinha só uma moto para trabalhar, um senhor, e aí eu expliquei para ele, mas como é que... Eu expliquei para ele, disse, olha, realmente é porque é de processo, expliquei tudo. E aí eu lembro demais, porque eu fiquei muito emocionada nesse dia, porque ele disse assim, olha, foi a primeira vez que alguém da justiça me explicou um processo para mim, assim, de eu entender que eu vou resolver no banco, vou conseguir pagar e vou ter minha moto de volta. Então, às vezes, a pessoa chega no susto, vamos levar, vamos pegar, vamos terminar, tira tudo, e aí a pessoa nem entendeu o que aconteceu. Né? Então, todos os casos que eu vou, eu demoro por isso, porque eu fico lá, explico, leio o processo, digo o que aconteceu, o que ela tem que fazer, quais são os próximos passos, procurar defensor público, procurar advogado, e aí resolver aquele caso ali com as partes satisfeitas. Né? Então, a gente tem que ter essa dosagem, né? Com conciliação, mediação, é um pouco disso na nossa vida. E serve para tudo. Né? Serve para tudo.